Eu sou Elá Rodrigues, tenho 27 anos, sou de São Gonçalo. Atualmente eu curso Ciências Sociais aqui pela Federal Fluminense. Estou presidenta do Conselho Municipal LGBTI da cidade de Niterói e me identifico enquanto travesti nesse espaço que para mim é de resistência, tendo em vista que outros corpos travestis e trans não estão nesses espaços. Minha trajetória escolar foi um tanto quanto tranquila, assim, apesar de eu não ser reconhecida naquele momento enquanto uma mulher. No início, no ensino fundamental foi bem mais tranquilo, né? Mas no ensino médio, à medida que eu fui percebendo que eu era mais diferente ainda do que as outras pessoas, e do que as pessoas esperavam de mim, e isso foi se intensificando mais. Em 2016, eu conheci o Preparanem, a priori o Preparanem do Rio, e depois eu conheci o Preparanem de Niterói, e aí vi uma possibilidade de adentrar esse espaço que eu não vislumbrava muito como uma possibilidade, por conta das minhas vivências, né? Eu não tinha ninguém da minha família que tinha adentrado esse espaço, não era uma referência significativa para mim. Mas ao passar do tempo, conhecendo pessoas, né, circulando nos espaços, eu vi que era uma possibilidade e de que poderia ser uma virada de chave na minha vida. E aí, no final, eu fiz o Enem e aí fui aprovada e desde então estou aqui na UF. O Preparanem começou em 2015 como um projeto de autogestão, de um pré-vestibular sem vínculo com qualquer instituição, e se desenvolveu em uma rede de pessoas T. Sua base é feita por e para travestis, transgêneros, transexuais, LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade social e preconceito de gênero. O projeto tem cerca de 50 voluntários e atende anualmente em torno de 30 alunos nos núcleos do Rio de Janeiro e Niterói. Para mim foi um divisor de águas entrar no Preparanem, né? Porque no meio desse processo de estudar e tal, me preparar para entrar na universidade, eu acabei me preparando para me articular melhor, né, nas questões de movimento social. Então, isso eu acabei me engajando no movimento. E, em paralelo a isso, no meio desse processo, eu fui expulsa de casa. E foi o pessoal do Preparanem que me ajudou, que me acolheu, que me direcionou e que me deu forças para que eu continuasse, né, trilhando o meu caminho. Os laços que a gente criou e vem regando depois disso, eu acho que é muito significativo e é muito sintomático. Então, isso diz muito que, para além de ter aulas e tudo mais, a gente cria laços muito fortes que a gente leva para a vida inteira. Então, isso é muito importante, tendo em vista de que espaços LGBTs muitas vezes não dão condições para que isso aconteça. E lá acontece e é real. Quando eu fui expulsa de casa, o relacionamento... Na verdade, a minha vida familiar nunca foi normal, assim, né? Fui criada pela minha avó, pela minha tia e pelo meu pai, mas meu pai sempre muito ausente. E aí, depois que minha avó faleceu, eu passei um tempo com meu pai, passei um tempo com a minha mãe, mas a gente decidiu que eu iria ficar com a minha tia, né? Indiretamente, vai ficar com a sua tia, eu fiquei. E aí ela tem mais de 2 filhas, e aí ela passou a me criar como filha, desde sempre, né? Aí, muita briga, ela me expulsou de casa. Eu vim para Niterói, e aí passei 3 anos, quase 4 anos aqui. E aí isso serviu para a gente amadurecer a nossa relação, amadurecer a minha relação com as minhas irmãs, que são filhas dela. E aí eu precisei voltar. E aí, quando eu voltei, eu tinha muito medo de, tipo, vai ser horrível, a nossa convivência vai piorar de novo, porque quando eu ia lá para visita, era festa, né? E aí, eu acabei voltando, mas a gente não mora na mesma casa hoje, né? Então, assim, eu considero... Elas são a minha família, minha tia e minhas irmãs. Os outros são parentes, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, por parte de mãe, tipo, são meus parentes.
mas minha família que tá... Porque a minha concepção de família é a família é quem te apoia, a família é quem te respeita, a família é quem tá do seu lado nas horas boas e nas horas ruins. Então, acho que essa volta, no início eu tinha muito medo, mas hoje eu entendo que foi necessária para ajustar o que faltava, assim, na nossa relação. Então, hoje tipo, elas são tudo, assim, para mim, porque eu acho que sem elas eu estaria muito perdida, assim, no mundo. Elas me apoiam em exatamente tudo. A gente se apoia muito, porque a gente vê que só tem a gente. Sim, tem os outros parentes, mas quando a corda aperta, é só nós 4. Então, a gente está sempre se apoiando, sempre se motivando, incentivando a fazer outras coisas, e eu acho que isso é muito importante, né? Até como experiência para outras famílias que têm uma pessoa LGBT, que tem uma pessoa trans em casa, de que é possível. Óbvio que o processo foi conturbado, teve briga, teve discussão, né? Teve choro, foi difícil, mas é possível. Eu tinha os professores que eram muito rígidos, muito rígidos. E na época eu não tinha entendimento de quem eu era. Mas eu sempre fui muito afeminada. Muito, muito, mas assim, muito no nível muito. E aí os professores sempre cobravam muito, você tem que ter postura, Mas não era questão que eu, sabe? Era uma questão que era muito mais da cabeça deles do que da cabeça das pessoas em geral. Então isso foi me dando um bloqueio ao longo, nos 2 últimos, que eu fiz 4 anos na época, e nos 2 últimos anos isso foi me dando um bloqueio ainda maior. Eu já falei, eu não vou dar aula, mas ainda assim eu ainda passei um tempo dando aula, e eu acho que se eu tivesse me entendido enquanto trans dentro desse processo, eu acho que eu teria continuado no magistério, mas é isso, né? A vida foi me levando para outros caminhos. E aí eu comecei a trabalhar. E trabalhei numa escola, e saí, aí depois fui trabalhar em loja, trabalhei em shopping, trabalhei em fast food. Eu fiz 1001 coisas. E aí, já mais perto assim, da minha transição, eu trabalhei numa empresa que comecei como jovem aprendiz, depois fui efetivada. E aí foi dentro dessa empresa que eu consegui, que eles meio que deram o start para que eu pudesse começar minha transição. Depois que esse processo se efetivou na prática, porque é muito complicado, assim. Quando eu comecei, eu era uma gay muito afeminada, mas até aí, ok. E eu trabalhava diretamente com mecânico, e todo mundo tinha essa questão de tipo, eles são muito preconceituosos, eles não vão te aceitar. E o meu trabalho eu fazia. Eu fazia o meu, tratava todo mundo bem, e na mesma medida que eu respeitava eles, eu queria que eles me respeitassem. E eu fui conquistando isso na prática. E as pessoas viram, não, tipo, tudo bem, ela tá aqui. E aí, quando eu fui efetivada, uma das minhas chefes falou assim, você pode usar o uniforme das meninas, porque você é uma menina. Aí claro que eu posso usar o uniforme das meninas, eu sou uma menina. E aí eu fui me percebendo e falei, eu sou uma menina. E aí, quando eu fui, tipo, questionar banheiro, questionar crachá, e aí eu passei a ser de uma pessoa que trabalhava muito bem, que dava um certo retorno para a empresa, de uma pessoa que questionava tudo, que queria mudar as normas da empresa, e aí você passa a ser um estorvo dentro daquele espaço. Mesmo com as pessoas te respeitando, mesmo você dando uma boa produtividade, ainda assim não é justificativa para você permanecer naquele espaço. E aí eu fui mandada embora. Aí depois dali eu trabalhei num posto de gasolina, assim também, que foi muito rápido. E aí logo depois eu comecei no Prepara. Então foram os processos muito intensos, muito rápidos, e que sempre era uma virada de chave, assim, que acontecia 1000 coisas dentro desse processo,
mas que deu tudo certo, assim, no geral deu tudo certo. Para mim, eu não via como uma possibilidade estar aqui dentro. Então, eu nem sabia como era de fato esse universo. Universidade federal ou universidade particular. Beleza, assim, não tá dentro da minha realidade. Assim, não tem nenhuma pessoa próxima que eu possa sentar e conversar como é essa realidade. Então, para mim, era muito... tá lá, ok. E aí, eu comecei a trabalhar nessa empresa e aí praticamente todo mundo cursava universidade pública ou particular. E aí eu era uma das únicas que não fazia graduação. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, tipo, como é e tal, qual é o meu perfil. E aí tinha uma amiga minha nessa empresa que ela estudava aqui, ela cursava serviço social. E ela falava muito, nossa, seria muito bom ter você lá e tal, não sei o quê. Serviço social é um curso que você ia amar, que sei o que lá. Eu comecei, pode ser, por que não? E aí comecei a ver, assim, comecei a procurar saber, procurar como era, assim, na internet mesmo. E aí veio, pode ser, por que não? E aí eu comecei a ver como uma possibilidade estar aqui dentro. Mas ainda assim não tinha uma dimensão de como era estar aqui sendo a pessoa que eu sou. No decorrer do Prepara-NEM, a gente foi fazendo visitas, a gente estava em diversos lugares e a gente acabava que vinha às vezes aqui, né? Ou para uma palestra e tal. E aí eu via que, de fato, assim, não tinha pessoas negras ou não tinha, tipo, pessoas trans, zero. Assim, quando, tipo, você sabia quem era, mas era aquela pessoa, assim, excluída lá no cantinho dela. Já comecei a imaginar que seria um desafio estar aqui. E aí eu falei, não, eu preciso estar ali para mudar essa dinâmica. Para mudar, não digo mudar a estrutura, mas eu acho que é mudar também a estrutura. Assim, óbvio que não tem um impacto muito direto a priori, mas eu acho que ao decorrer do tempo, acho que as mudanças elas vêm independente, assim, acontece de uma forma muito natural. Às vezes a gente não sente, mas eu acho que ela acontece. Então eu falei, eu preciso estar ali dentro, que eu acho que por mais que a gente esteja de fora e esteja construindo outras coisas, eu já me via pertencendo a esse espaço, querendo fazer parte desse espaço, na verdade. Para tentar construir algum diálogo diferente, alguma narrativa diferente. Então eu falei, acho que eu vou, acho que é esse o caminho. E aí todos os caminhos foram me levando para que eu estivesse aqui. E aí, estando aqui, eu me deparei que, de fato, assim, apesar de ter pessoas negras, apesar de ter pessoas LGBTs e trans, ainda assim é um espaço que não tá, tipo, ok, vocês estarem aqui, mas dê o jeito de vocês. E aí, como a gente faz para mudar essa realidade? Aí foi que, aí que é o ponto, o que a gente vai fazer? A gente só vai estar aqui, só vai estar existindo, só vai falar algo, conseguimos... E a página 2, como a gente faz? Então, acho que aí se torna o desafio na prática, assim. Como faz para mudar essa realidade, para que outras pessoas consigam acessar. E aí hoje eu consigo ver uma universidade um pouco mais diversa, assim, que tenha mais pessoas negras, até professores, nos espaços de tomada de decisão, né? A gente consegue ver, é pouco, muito pouco, mas a gente ainda consegue ver, hoje a gente já consegue vislumbrar essa possibilidade. E pessoas LGBTs no geral, assim, a gente consegue ver uma aqui, outra ali, nos cursos mais distintos, óbvio que os cursos, acho que de humanas, né, e das artes, acho que elas estão mais concentradas, né, nesses cursos, mas a gente já consegue ver, tipo, a gente se espalhando para outros lugares. E isso mostra que a gente também tem outras potencialidades, que a gente tem outros desejos, não só aqueles que as pessoas acham que a gente tem, bicha vai para arte.
é travesti, vai fazer, sei lá, moda. Não necessariamente, a gente tem outros desejos, outros anseios, e eu acho que a gente está começando a entender isso de uma forma mais incisiva e começar a ocupar outros espaços. Óbvio que ainda é pouco, em vista da imensidão de pessoas cis, brancas, que tem nesse espaço, mas eu acho que a gente já consegue fazer esse movimento. A gente tem trilhado para fazer esse movimento. Uma reportagem realizada em 2018 pela CBN afirma que o perfil dos currículos cadastrados no CNPq, órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, ajuda a mapear onde estão os estudantes e pesquisadores trans brasileiros. A enfermagem aparece como a área de atuação com maior interesse. São 178 currículos inscritos. Logo em seguida, vem a educação. 177 pessoas trans estão nesse campo. Eu vim para Ciências Sociais porque eu me identifiquei muito com o curso e tudo mais, era uma das minhas opções. Então, foi tranquilo em relação a isso, mas eu me vejo muito mais nas artes. E quando eu iniciei minha transição, eu tive um contato muito próximo com o MI, com o mundo, com o universo mix. Então, eu falei, nossa, eu acho que eu quero isso para minha vida. Aí tentei um ano, mas não fui selecionada. E aí eu entendo que também naquele momento eu não estava pronta para viver aquilo. Aí o tempo foi passando, eu fui vendo outras coisas da minha vida, entrei na universidade e tal. Mas aquilo ainda estava dentro de mim, que eu queria voltar a modelar, que eu queria voltar a atuar e tal. E aí surgiu o concurso, eu falei, vou me inscrever aqui, estou fazendo nada, vou me inscrever. Apesar de ser um sonho muito grande, eu falei, eu acho que não vai rolar, né? Porque a gente ainda sabe que dentro desses moldes tem um padrão de beleza que é branco, enfim. E aí me inscrevi e alguns meses depois eu fui notificada que eu fui selecionada. Falei assim, opa, a possibilidade está aqui ainda, vamos trabalhar isso. Assim, eu não ganhei, né? Mas em tese eu sou a Miss Rio de Janeiro. Não ganhei o concurso, fiquei no top 10, mas isso foi uma virada de chave muito grande. De uma certa forma, as pessoas me veem como uma referência, né? E não me enxergam como um padrão. Ao mesmo tempo que eu me encaixo em determinados padrões, né, um corpo magro, né, atendo a feminilidade, mas não sou o padrão esperado de beleza no conceito que a sociedade espera. Eu fui convidada para fazer parte de uma mesa de jurados num concurso que teve no colégio municipal lá em São Gonçalo. E aí eu fui num dia para conversar com as meninas, o brilho nos olhos delas, de saber que, nossa, se você é daqui do Catarina e você foi Miss, você foi representar a gente, então, tipo, você pode me representar também. Então, acaba quebrando essas barreiras que a gente acha que, eu tô visibilizando só as pessoas trans ou só o público LGBT. Nesse dia eu acabei vendo que não, outras barreiras já foram quebradas, que hoje eu me vejo assim fazendo a diferença na vida das pessoas, mesmo que seja nas mínimas coisas. Eu acho que isso faz uma diferença enorme. Às vezes uma foto, às vezes falar uma coisa, às vezes estar num lugar vai ser a virada de chave para uma outra pessoa que você nem falou. Você nem diretamente você não falou, mas indiretamente você tocou aquela pessoa. Na verdade, eu sempre quis ter essa pessoa como referencial, mas nunca foi possível, porque existências como a minha não era possível. E aí hoje eu ser essa pessoa para outras pessoas mostra que eu consegui quebrar mais uma barreira. Então, para mim participar do MIS e ser MIS é tudo, assim. E quero muito poder continuar representando não só a mim, mas também outras pessoas. Então, acho que o legado continua, assim. Vencedora do Miss Beleza T 2020, Eloá Rodrigues representou o Brasil no Miss Internacional Queen em 2022, na Tailândia.
hoje eu entendo que é importante eu ocupar outros lugares, eu ocupar determinadas mesas, eu ocupar determinados espaços para falar, para levar às vezes o diálogo, porque muitas vezes antes de eu chegar ali naquele espaço nunca teve o diálogo, nunca teve uma pessoa trans ou nunca teve uma pessoa negra. Então, apesar de ser muita demanda e muita correria, eu acho que é importante eu estar ocupando esses lugares, porque se eu não ocupar muitas vezes, vai ser mais uma pessoa branca cis falando das minhas vivências. Eu acho que é muito importante e é uma virada de chave quando pessoas trans conseguem adentrar esse espaço, pessoas negras conseguem adentrar esses espaços, conseguem disputar suas próprias narrativas, conseguem construir uma contranarrativa daquela que já foi posta. Então, acho que é muito importante a gente tentar, né, para quem quer e para quem acha que é necessário, tentar conciliar a vida acadêmica com esses espaços que a gente tem que atuar, porque eu acho que é necessário, assim, porque nunca antes, em outros momentos, o meu corpo, a minha existência não foi pensado para esse espaço. A minha realidade é uma realidade mais tranquila e receptiva. As pessoas me recebem muito bem, porque no imaginário social do que as pessoas têm do que é ser trans e do que é ser travesti, eu atendo essas expectativas, né? Eu performo uma feminilidade que as pessoas esperam. Então, acho que a receptividade das pessoas é mais natural, é mais tranquila. E aí eu entendo que outras vivências é mais conturbada por N motivos. Essa estrutura não foi pensada para a gente. Então, por mais que a gente consiga furar algumas bolhas, consiga, por exemplo, ter uma matéria que debata gênero com uma professora mais tranquila e mais aberta às nossas questões, a estrutura da universidade não está preparada para nossas questões como um todo, a ponto da gente ainda ter que colocar na porta do banheiro que pessoas trans podem utilizar aquele banheiro, quando, na verdade, a pessoa é livre, transita e utiliza o banheiro que ela quiser. Em tese deveria ser assim, mas ainda assim a gente ainda precisa estar educando, reformulando aquele lugar, repensando aquele lugar para as nossas particularidades. Então, foi o que eu falei, é uma disputa de contranarrativa a todo momento. A gente tem que brigar, tem que se colocar, porque senão as coisas de fato não acontecem. Hoje é um território que é mais tranquilo, mas não está isento de transfobia, não está isento de todas as outras questões que a gente vive naqueles espaços.